Olá você, amigo, amiga, que nos sintoniza agora no canal 25 da NET, da TV Mar. Nós estamos mais uma vez com o programa Medicina em Destaque. Trazemos para cá convidados que se destacam nas suas atribuições como verdadeiros sacerdotes da medicina. Trazemos para cá professores, médicos que trabalham em serviços de urgência, emergência e todos aqueles que fazem da medicina a sua verdadeira arte ou um hino sagrado em defesa da vida. Hoje trazemos um convidado muito especial, que é o doutor professor Ricardo Nogueira, a quem nós vamos passar a ele a palavra, agradecendo inicialmente pela sua visita aqui, professor Ricardo. Grande Gerson, sou eu quem agradece, né, o convite de um ex-aluno, um nobre, um médico de primeira grandeza como o doutor Gerson, nós não podemos negar. Professor, eu sei da sua paixão pela cultura, do seu amor pelas artes, mas assim, este mês aconteceu que foi o grande incêndio no Museu da Cultura no Rio de Janeiro. A que se deve, como é que o senhor vê, o senhor, um amante dessa cultura, das artes, que faz apologia aos grandes oradores, como é que o senhor vê um acidente fatal, de tal fatalidade como este incêndio? É lamentável, Gerson, algo como este, só que é uma tragédia anunciada, que já sabia que iria acontecer, como pode acontecer com os demais museus, como as demais casas de cultura que vivem em situação falimentar, só aguardando o momento do fechamento ou da destruição por um incêndio. O que aconteceu na Quinta da Boa Vista, veja que aquilo ali era a melhor e maior residência do Rio de Janeiro, né? Pertencia ao comerciante português Elias Antônio Lopes, um indivíduo que era também traficante de escravos, e quando ele soube que a família imperial ia residir no Rio de Janeiro, doou. Foi uma doação. Fez uma doação, mas com a condição, ele disse, vou doar, mas contanto que eu me torne o administrador desta casa. E sendo administrador, ele só permitia que se vendesse algo para a família imperial, para suprir a casa, tudo, dando uma comissão a ele. Depois ele ficou com recurso para construir várias quintas da Boa Vista. Ele doou em 1803, aquilo ali ficava numa colina e tinha uma belíssima vista, daí o nome Quinta da Boa Vista. E o imperador então passou a residir lá, fez uma reforma. E lá nasceu a Princesa Isabel, lá moraram 4 monarcas portugueses, né? Dona Maria I, que enlouqueceu, Dom João VI, Dom Pedro II, que foi rei de Portugal com o nome de Dom Pedro IV, e Dona Maria II de Portugal, que era irmã de Dom Pedro II, a irmã mais velha. Então, um monumento como este deveria ter uma preservação constante. Os outros museus do mesmo jeito, né? O Museu Imperial de Petrópolis, porque o que é que acontece nos países de respeito como a França? Existe uma brigada do Corpo de Bombeiros morando dentro do museu. Né? Essa brigada são 60 e tantos ou 80 bombeiros que moram dentro do Louvre. E eles de vez em quando fazem um simulado de incêndio. Isso já passou em reportagens nas televisões, tudo mostrando como se comporta um país de primeiro mundo, um país que preserva a sua cultura. Aqui não, é tudo abandonado, né, esperando que o pior aconteça. Exatamente. E, professor, quando é que se tornou aquela instituição para o domínio público? Antes era... Era um patrimônio. Da família, mas pertencendo ao governo. Eles moravam ali como a família reinante, mas do governo. Depois, um alagoano, Ladislau Neto, passou o Museu Nacional para a Quinta da Boa Vista. Ladislau Neto foi diretor do museu durante
uma quantidade grande de anos, era amigo pessoal do imperador, é um naturalista que catalogou as plantas da Alemanha, depois foi para Nova Zelândia, era um homem internacional, que é uma pena que poucos alagoanos conheçam a fama de Ladislau Neto, um dos maiores naturalistas do mundo, de todos os tempos. A prova de que o alagoano, quando quer, projeta. Projeta e faz. Essa cultura, quer dizer, uma dimensão muito grande nós tínhamos ali naquele museu, né? Perfeito. A antropologia, a arqueologia... As múmias, é interessante isso. As múmias que Dom Pedro II trouxe do Egito, interessante que ele comprou as múmias, elas chegaram depois dele. E para entrar na alfândega foi uma dificuldade, porque os funcionários não queriam receber as múmias, não sabiam como admitir. Então Dom Pedro disse, entra como carne seca. Então determinou que assim, o único jeito das múmias entrarem no país. Esse é um fato folclórico, né, que aconteceu naquela época, estavam lá as múmias servindo para estudos e uma enormidade de outras peças preciosas. A coleção era colossal e tudo isso desapareceu. Agora, no instante, depois disso, o ministro vai liberar a verba. Liberar para conservar o quê? Cinzas, que é o que sobrou. Lamentavelmente. A imprensa divulga que alguns países estão também contribuindo, fazendo um consórcio para... Justamente, eles pediram a Alemanha, pediram a Inglaterra, Portugal. eles estão dispostos a mandar peças para refazer a coleção. Nunca vai ficar igual, naturalmente, é impossível, porque aquelas são peças únicas, mas pelo menos vão formar uma outra coleção doada pelo primeiro mundo. Espero que isso aconteça e que passem a preservar e que isto sirva de lição para todos os outros museus e casas de cultura. No Rio de Janeiro, o MAN também, o Museu de Arte Moderna, telas valiosíssimas dos melhores pintores do planeta foram incendiadas também há algumas décadas. Então isso é um absurdo. Ver o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo também incendiado. Então é algo que acontece seguidamente. A que se atribui tamanha negligência? Pois é, essa negligência é por isso, por falta justamente de um contingente do Corpo de Bombeiros morando nos museus. Isto não é fácil, então reduza o número de museus e coloque a assistência adequada. Do contrário, isso não pode haver. As coisas existem só por existir. Não abrem nos finais de semana, quando a população tem um tempo livre para visitá-los. A maioria não abre. O MASP de São Paulo ali tem uma coleção espetacular dos melhores pintores também, feitas por um nordestino, que foi o Assis Chateaubriand, um paraibano que fez aquela coleção à força, pedindo aos empresários, implorando ou obrigando. Então eles compuseram aquela coleção que é fenomenal. Os estrangeiros ficam boquiabertos quando veem Van Gogh, Picasso, pintores renomados ali. Professor, já que trabalha muito com essa questão da prevenção, até pela sua formação acadêmica, que é ortopedista, né? Isso a gente pode também ver o quanto de acidente que ocorre em nossas vias públicas. Nós vivemos hoje quase que uma guerra, cerca de 50 mil pessoas morrem em acidentes, né? Que se atribui também uma falta de plano de governo para uma boa prevenção. Agora, você sabe que o básico, a razão de tudo isso é a mesma razão de os museus estarem incendiando, não se valorizar a cultura, é dos acidentes. Igual, parece que não tem nada a ver e tem tudo a ver. Por falta de uma palavra que nunca valorizou-se aqui, que é educação. Tudo é fruto da deseducação brasileira. Nós já que nunca quiseram implantar. Parece até que a deseducação é institucional. E os governantes querem que assim seja, porque fica muito melhor lidar com uma população de analfabetos, de ignorantes, que nós não somos burros, não nos falta inteligência. Aliás, a inteligência brasileira é considerada a terceira maior do planeta. Depois da inteligência
israelita e depois dos indianos, nós estamos em terceiro lugar. Então, o que nos falta é base, é preparo, é essa infraestrutura educacional. Não é que o governo, se verdadeiramente quisesse, o que faria, né? Federalizaria a educação em todo o país, ao invés de estar soltando verbas para prefeitos também analfabetos, que não sabem lidar com elas, e o governo então faria o quê? Abriria grandes colégios em cada região, colégios em tempo integral, ou então internatos, com que eles quando querem fazer, fazem, porque tem uma escola aqui da rede SESI, Senac, que é um internato não só para os alunos, mas também para os professores. Todos moram lá. E todos os professores têm mestrado e doutorado. Mas, se não me engano, só tem um colégio dessa qualidade, ou 2 no máximo. Então, isso poderia ser uma constante no país inteiro. Você não acha, Gerson? Verdade. A gente isso levantaria a nação. Teve um senador, mas foi o próprio Cristóvão falando de que... O Cristóvão ele, justamente, a ideia dele de federalizar a educação. Os bancos do Brasil não têm a mesma estrutura em todo lugar, em toda a capital. Seriam do mesmo modo os colégios. Nos colégios, as escolas, desde as creches. O que é que nós temos no Brasil? Nós não temos creche, nós temos depósitos de crianças imundas, corizando, sem uma equipe multidisciplinar. Não tem nenhum professor, aqui lá tem uma equipe multidisciplinar, porque o nosso maior patrimônio é o nosso povo. Não é isso mesmo? Então ele tem que ser cuidado desde o nascimento, ou até antes do nascimento, evitando as gravidezes indesejadas, esse preparo, se o governo se aproximasse verdadeiramente do povo, né, numa comunidade pobre, tinha que ancorar ali uma escola, né, logo com atividade de lazer, essa escola sempre em tempo integral, de manhã se estuda, de tarde se prepara os deveres, se tem lazer, né, com refeições verdadeiramente nutritivas, com um nutricionista ali. Veja, essa escola tem 2 conselheiros, um americano, né, e outro de um país hispânico, faz a coordenação em inglês, outro em espanhol. São as 2 línguas do momento. Infelizmente, nós temos uma bela língua, mas nada se decide em português. O que a gente vê nos últimos 4, 5 anos é um fomento a essa questão da apologia de gênero, enquanto em outros países, como o Japão, por exemplo, se discute o saber, né? A matemática, a gramática. Lá, aqui a gente passa 5 anos para discutir. Você vê, o Japão está assim por quê? Porque o imperador Meiji, em 1860, fez uma reforma educacional profunda, que foi lá no Japão, completamente em todos os rincões, tanto assim que quando houve, no começo desse século, o imperador estava vivendo uma situação financeira difícil, ele pediu que os japoneses procurassem morar em outros países para suavizar essa situação econômica. Mas ele tinha o controle de cada japonês que saía. E de lá do Japão ele mandava os livros, até lápis, tudo para o japonês que estava distante do Japão. E foi o que ele fez com as famílias ricas do Japão, como Toyota, Mitsubishi. Os senhores vão sair para se tornarem empresários, mas não sabemos nada de empresa, vão aprender. Então foram para os Estados Unidos, foram para os países industrializados, voltaram e constituíram a classe empresarial japonesa. Você veja o que é visão. Aqui na Argentina, do mesmo jeito, o presidente Sarmiento, que era um mestre-escola, fez também a reforma educacional da Argentina do século XIX. Então, até hoje, em Buenos Aires, existem mais livrarias do que em todo o Brasil. O nível de educação da Argentina é incomparável, tanto assim que se chega em Buenos Aires, parece que se está numa capital europeia. Né? Aqui juntinho. As pessoas em praças públicas, né, na 11 de julho, ficam lendo lá o lazer, os casais,
Né? Tudo com leitura. Porque nos faz o mesmo no Brasil. O brasileiro inteligente, aqui nós temos grandes educadores. Eu defendo também que cada grupo escolar deveria ter um desembargador aposentado ali, como um diretor, mesmo que um diretor honorário, um general aposentado, um embaixador, dando só... Você sabe, nós temos uma coleção de embaixadores que são homens de uma erudição, de um preparo, e ninguém sabe sequer que eles existem. Eles não estão nos repassando o seu conhecimento. Veja só, então o embaixador que se aposenta muito jovem poderia ser um educador, ser aproveitado na mesma hora, como também as academias de letras de todo o país que vivem à míngua, não tem recursos nem para pagar água e luz. Então, seriam esses intelectuais estimulados para abrir escolas e dirigir escolas. Nada melhor do que um acadêmico dirigindo uma escola pública. Então, nós sabemos como ninguém não aproveitar o potencial. Porque o potencial daqui é estupendo. Essas pessoas todas vão para o túmulo com um conhecimento vastíssimo que não é compartilhado por ninguém. Então, nós precisaríamos de concursos sérios para admitir os professores. Você vê, na Coreia do Sul, quem é que decide fazer o curso de pedagogia? Os melhores alunos da universidade. Aqui são os piores. Se pergunta, onde é que tem vaga sobrando? No curso de pedagogia, então é para lá que eu vou. Então, são os alunos que não passaram em coisíssima nenhuma, escolhem um curso como esse, que devia ser o de maior relevância, que o professor prepara todas os demais profissionais. Né? Ninguém chega ao generalato, ninguém chega a embaixador sem passar por um professor. Por exemplo, na Alemanha, nenhum salário é melhor do que o de professor. Na Coreia do Sul, eles baixaram a lei, ninguém pode ganhar mais do que um professor. Você vê, no Japão, os únicos indivíduos que não fazem reverência ao imperador são os professores, porque o imperador é que faz reverência aos professores, é o contrário. Então, é de emocionar isso, né? A gente fica tão carente disso, até porque a gente vem de família humilde, a luta para buscar conhecer, um saber. E a única maneira de se crescer, de ascender profissionalmente é através da educação. A própria inserção social, ética, sem se curvar. Feita adequadamente, com a educação. Eu já tive vários alunos, um deles veio de cacimbinhas, por exemplo, não tinha o que calçar, isso na faculdade de medicina. Se eu vou ser o quê? Sem recurso, o seu recurso está na sua cabeça, está na sua inteligência. Esse aluno se chama Arnaldo, hoje é médico em Brasília, já foi presidente do Sindicato dos Médicos. Eu disse a ele, prepare-se, estude cada vez mais, faça a monitoria daquela especialidade que você gostaria de exercer no futuro. E assim ele fez, preparou-se, tirou em primeiro lugar em tudo. A quem não tinha o que calçar, hoje pode comprar várias sapatarias. Não é dinheiro roubado, é dinheiro ganho honestamente. Verdade. E isso já aconteceu com inúmeros outros. É como você diz, a maneira de ascender, ou a única maneira honesta, é através da educação. Justamente o que o Brasil não valoriza. O índice de evasão escolar é absurdo. Por quê? Porque as aulas são desinteressantes, o professor está desmotivado, porque o que ganha é uma irrelevância insuficiente para ele alimentar-se. Um dia eu disse uma ex-professora minha do primário, eu vou levá-la à Casa da Palavra, a senhora será homenageada lá. Eu disse, Ricardo, eu não tenho o que vestir. A minha aposentadoria mal dá para eu comer. Nós fizemos uma cota e ela preparou-se para ser homenageada. Você vê que absurdo chegar-se a um ponto deste. Mas parece que isto é o que os governantes querem. Né? É porque um homem educado, um homem instruído, é um perigo para uma classe governante desonesta. Uma classe governante que não prima pela qualidade nas suas obras. Veja a quantidade de obras inacabadas. E o povo fica em silêncio, não pode dizer nada. Porque atrás de migalha, de um pão com água. Competência não tem, porque você vê um incompetente, ele tem acanhamento de levantar-se para reivindicar. De repente eu digo uma palavra errada, o que é que vão dizer? Então ele silencia. E é isto que os dirigentes querem.
Né? Nós precisamos mudar esse estado de coisa, né, Jefferson? A oportunidade é agora, com essas eleições. Verdade, é isso que eu ia falar, se a gente pode, motivado por esse sonho de ter um país desenvolvido, de ter um país ético, saber escolher. Porque o povo não quer esmola, não quer migalha, o povo quer oportunidade para andar com as próprias pernas. Ninguém quer ser aqui comandado, teleguiado por ninguém, por político, nem, nada disso. Não tem mais cabimento no século XXI um eleitor de cabresto. Não. Isso é coisa do Brasil colonial. Então, modificar-se esse estado de coisa, basta isso. Dê educação ao povo, que ele sabe muito bem. O meu professor de comunicação em São Paulo, o nordestino, basta ensinar ele as letras, o alfabeto, que ele daqui a pouco é membro da Academia Brasileira de Letras. E isso é uma verdade, né? Não é porque ele tem inteligência. A inteligência basta. Você vê a inteligência de um Assis Chateaubriand, não, foi que fez um homem que foi alfabetizado aos 9 anos de idade. Aprendeu alemão num piscar de olhos. Então, nós estamos prontos, nós temos a base para tudo isso, é só regar, né? Essa lavoura que irá produzir muitíssimo. E por falar em regar essa lavoura, o doutor Ricardo Nogueira já faz isso há tempo com a Casa da Palavra, que tem sido uma referência não só para os alagoanos, mas para todo o Brasil e para o mundo. Agora, você imagina, Gerson, o que é manter quem inventa uma instituição qualquer no Brasil ligada à cultura, vai passar a vida inteira lutando, porque o que é o professor? O que sou eu? Um mendigo disfarçado, né, que fica com pires de mão em mão pedindo para a casa não fechar. Porque o que é que eu tenho? Não tenho supermercado, não tenho usina, não tenho absolutamente nada, só o meu salário, que não é de borracha, não espicha. Então eu tenho que estar pedindo esmola a várias pessoas para a casa não fechar, para um curso ser mantido. Você veja o curso de emergência. O curso de emergência. Quando eu boto a cabeça que é para realizar, vai acontecer. Vejam, eu só pediria, só para vocês terem ideia, desse curso de emergência feito na Casa da Palavra com os estudantes de medicina. 32 anos já, né, professor? 33 anos, já vamos para 34 anos. Eu tenho um vídeo aí que mostra exatamente essa realidade tão linda e tão bonita. Esse é um simulado coordenado pelo Corpo de Bombeiros e pelo curso de emergências, onde 100 e tantas pessoas se unem para preparar uma aula prática, que já foi considerada a maior aula prática do Brasil. Esse simulado dá um trabalho tremendo, que a hora que ele quiser colocar, pode. Em um destes simulados tem a participação do IML também, né? Eu lembro perfeitamente. O IML, todos se unem, você como ex-aluno e os nossos professores de alta qualidade, como o doutor Zé Maria Constant, que dá aulas que todo mundo fica encantado. A plateia, ele sabe usar o humor, ele tem uma competência em vulgar, é o maior infectologista deste país. Então, encanta as plateias. Foi meu professor e parece que ainda é professor, porque é jovem, é dinâmico, é atualizado, é competente. É isso que o curso de medicina, em outras palavras, que o Brasil precisa, de pessoas que queiram repassar o ensinamento, porque também tem aqueles que sabem e sonegam informações. Isso, guardam os talentos, né, que são beneficiados. Dá para sair agora o vídeo? Então ele vai mostrar esse vídeo do simulado, que é um trabalho, veja, para se realizar isto. E nós contamos com os alunos de medicina também para organizar o curso. Os alunos que já estão nos últimos anos, eles se unem. Que forma bonita de aprender. É por isso que nós dizemos que nós poderíamos abrir uma faculdade de medicina capitaneada pelos grandes acadêmicos, que já se comportam como se profissionais fossem. Isso é extraordinário, né, Gerson? Na aula da saudade da minha turma, o professor João Macário, aí ele disse que uma das palavras, né? Vocês serão
grandes profissionais, porque demonstram isso como acadêmico. E um grande acadêmico, com certeza, será um grande profissional. Não precisa ser oráculo, nada para saber que o grande Gerson, quando acadêmico, era facílimo prever que seria hoje um profissional de altíssima proeminência. Né? Então, muita gentileza da sua parte, professor. Porque isso é tão importante. Meu pai sempre dizia, ausculte sempre os seus professores, né? Eles terão lições belíssimas para você. E ai de você se chegar aqui na minha casa, uma reclamação de que você agiu inadequadamente num colégio. Isso, né? Porque os seus professores fazem aquilo que eu gostaria muito de fazer e não posso. A orientação dos pais é de fundamentalíssima importância, né, Gerson? Isso que uma faculdade de medicina precisa trabalhar em conjunto com os pais. E tanto assim que eu chamo sempre os pais quando tem qualquer formatura até do curso de comunicação e medicina, quando eles dão aula no curso de emergências, porque hoje nós preparamos os acadêmicos para que se tornem conferencistas. Isso. E para isso eles passam um ano preparando aquela exposição e são examinados por várias bancas, quando aconselhados da melhor maneira para usar os recursos mais atualizados. Dramatismo. Às vezes nós entramos em contato com as maiores universidades, teve uma aula preparada com ensinamento de Harvard, diretamente, e nós estávamos com um aluno em Harvard e ele mandava as orientações para cá. Então, hoje, com a internet, não tem a menor dificuldade alguma para entrar em contato com os grandes centros do mundo. É isso que nós temos que fazer. Utilizar esse ferramentário magnífico que está na internet e lançá-lo na prática. Isso. Além do curso de emergência, tem também... Além do curso de emergências, nós temos o curso de comunicação e medicina, que ensina a dar uma má notícia, por exemplo, a preparar um vídeo médico, a apresentar um caso clínico como se apresenta nos Estados Unidos, né, com o que há de mais moderno, a fazer uma dramatização. Você é sempre o presidente da banca de dramatização, quando está envolvida a deontologia, a ética médica, que você já é professor. Então, isso é de uma relevância, porque ele não tem oportunidade, durante todo o curso, de ter uma conversa franca, o que é que eu deveria dizer ao doente, como eu devo referir-me a ele, como devo abordar determinada pessoa, e para não feri-lo, para que essa notícia seja dada de uma maneira suave e adequada. Então, tudo isso precisa ser ensinado. Ninguém nasce sabendo nada disto. Então, é justamente o que nós fazemos neste curso de emergências. Tem várias outras aulas também. Tem uma aula de emergências, por exemplo. Se alguém sofreu uma síncope agora aqui, qual é a sua atitude? Então, ele levanta-se e toma atitude. Se alguém engasgar-se na hora do lanche, o que deve ser feito? Que existem muitas mortes súbitas por conta de uma falta de qual é a maior das intercorrências, ou a pior é uma parada cardíaca. O senhor sabe tomar a conduta nessa hora de fazer as manobras de ressuscitação cardiopulmonar? Não sei, professor, mas já deveria saber. Isso aí deveria ser ensinado desde os primeiros anos e ter uma sala numa faculdade de medicina para que essas manobras fossem exercitadas. Porque quando chega o momento da realidade, do caso real, posto, diante dele, ele sabe muito bem tomar conta com a maior naturalidade. Quando chegar uma parada cardíaca, não dá tempo de você correr para consultar o seu professor, nem livro, deve ter tudo na cabeça. O conhecimento tem que ser prêt-à-porter, pronto para usar. E só o utilizará desta maneira o capacitado, quem estiver preparado. Isso. A gente vê também, teve até uma reunião, tinha uns colegas médicos, cardiologista, endocrinologista, e uma mulher entrou em trabalho de parto. O senhor sabe, o cardiologista, não sei fazer parto, outro clínico também, ninguém não sei, sabe. Etc. Aí faltava um médico, que era o obstetra.
Olha aí. Dizer, Todos na deviam verdade, fazer, porque isso é do médico curso, ele generalista. Dá uma formação holística, dá uma formação holística. Como o obstetra tem que saber fazer a manobra de ressuscitação. E também. não todo mundo só na sua seara, na sua especialidade, isso aí pertence ao médico generalista. Então, mas isso é uma falha dos cursos médicos, que passam muito tempo num blá, 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 em teoria, e ninguém tem vida teórica. A vida é prática. Nós vivemos a nossa prática, uma prática bem conduzida, alicerçada em conhecimentos, naturalmente, não é uma prática como se eu mandasse o indivíduo, jogasse o indivíduo em alto mar, vá daí nadando. A primeira abraçada ele afunda e morre. Então, tem que ser todo um aprendizado estribado, naturalmente, nos conhecimentos teóricos. Isso. Vamos ver agora o vídeo. Vai sair. E o sábado foi de aula prática para os estudantes de medicina aqui em Maceió. Eles participaram de um curso que ensina como agir nos casos de emergência. Imagine um acidente aéreo com centenas de vítimas e um prédio em chamas. Carcaças do avião espalhadas e no meio delas, pessoas feridas com a vida por um triz. Foi esse o desafio que estudantes de medicina de Alagoas enfrentaram. Um simulado que reproduziu nos mínimos detalhes uma tragédia aérea que exigiu deles o melhor desempenho no atendimento às vítimas. A correria era total. Vamos fazer logo, tem que ir pra lá. Quase 150 estudantes, divididos em grupos, fizeram a prova prática. Cada minuto era muito. A agilidade significava mais vidas salvas. Eles foram avaliados com muito rigor. Afinal de contas, eles têm que estar preparados para esse tipo de situação na vida real. Para aprender a lidar com as situações do atendimento pré-hospitalar, que é o objetivo da prática de hoje. Esse é o grande objetivo, toda uma estrutura movimentada, toda uma grande organização de um ano para podermos oferecer aos nossos alunos o melhor simulado possível, o mais realista também. Essa é considerada a maior aula prática do país. São centenas de pessoas envolvidas na elaboração em meses de preparação e o resultado é surpreendente. A sensação que a gente tem é de realmente estar no meio de um acidente. Para que tudo desse certo, a segurança foi fundamental. Nossa preocupação maior, tanto a segurança dos alunos como a segurança dos próprios participantes de todo o evento, entendeu? A gente tenta fazer o máximo possível para chegar à realidade, mas a realidade com segurança. O simulado faz parte do curso de emergências clínico-cirúrgicas, que é realizado há mais de 30 anos aqui em Maceió. São 3 décadas capacitando estudantes. No pronto-socorro, quando você recebe a vítima, não tem tempo de consultar livro, de consultar professor, o seu conhecimento tem que ser prêt-à-porter, pronto para usar. Não, aquilo é hora de atuar, porque já tem o cérebro devidamente treinado para saber tomar a decisão no momento certo e a atitude adequada. Os estudantes suaram, correram, gritaram e adquiriram mais conhecimentos, de um jeito que só a prática consegue oferecer. Esse trabalho é muito bom, porque a gente consegue botar em prática o que a gente estudou durante a semana, a parte de triagem, como mobilizar um paciente e como agir no caso de múltiplas vítimas. A gente sabe que tem que ter uma ação rápida para que a gente consiga salvar o máximo de vidas possíveis. É importante passar por momentos assim de aprendizado, porque quando for na vida real, nós vamos estar mais preparados. Maravilha, né? E o que me chama a atenção é o seu entusiasmo, né? Nesse momento era para estar cansado. Bom, foi bom, valeu, mas assim, o entusiasmo parece que renasce a força, porque é bom lidar com os alunos, ver isso empolga qualquer professor, né? O Carlos Drummond dizia que tristes são as pessoas consideradas sem ênfase. Acho que tudo que for feito tem que ser feito com esta boa vontade, porque se o aluno não sente o prazer no professor, a satisfação em que ele aprenda, como nós sentimos muito bem isso nos professores Gerson, né? Dr. Zé Maria Constant, aquela alegria em repassar o conhecimento, o aluno se sente prestigiado, valorizado. De forma ética, né? Tem uma história do professor Zé Maria Constant, que ele estava aplicando uma prova e um aluno tenta buscar uma cola, puxando aqui. No bolso. Quando ele olha, o professor Zé Maria... Aí ele disse, professor, eu não ia puxar. Ele disse, eu também, se fosse você, não puxar. Está ótimo. Está ótimo. E assim mostrar que tem que ser. Uma constante vigilância Nós que a gente tem com relação ao ensino. Exemplo porque do são professor. estes alunos que irão cuidar de nossa saúde. Claro, daqui a pouco, que o tempo, como todo mundo sabe, passa com a velocidade tremenda, eles estarão onde nós estamos hoje.
como nós substituímos os nossos professores, aí vem com uma rapidez tremenda e é preciso que eles o façam, assumam esses postos, montados em uma competência extraordinária. Não é isso? Verdade. Para mim é uma alegria, né? Eu fui fazer uma colostomia de forma preventiva também, uma ex-aluna lá e faz. Você se sente bem, né? Sabendo que foi uma excelente acadêmica, fazia tempo que não havia. Eu tenho uma ex-aluna, Isabela Agra, que hoje é professora de obstetrícia da universidade. Um dia ela me perguntou, uma aluna extraordinária, Ricardo, eu devo fazer, o que é que você acha, obstetrícia ou cardiologia? Disse, Isabela, o que você fizer será a melhor do Brasil, quiçá do mundo. Porque tudo que ela fazia com esmero, com cuidado, como se já fosse verdadeiramente uma profissional. Então, é assim que tem que ser. Eu não gosto de tratar aluno como aluno, e sim como profissional. Eu digo sempre, a criança, o menino não gosta de ser tratado como criança. E tem aquele exemplo da mãe que diz, meu filho, olha o uau-uau. Mamãe, o nome disso é cachorro. Não é mesmo? Verdade. Então, tem que tratar os profissionais, já tem profissionais que... seriedade. Ao cardiologista, ao endocrinologista... o profissional au-au. Profissional au-au. Só passa para outros especialistas e não toma decisão nunca. Eu não sei se tem aí algumas fotos também de algumas defesas de... defesa de tese, defesa de TCC, trabalho de conclusão de curso. Nós temos uma muito importante aí que o professor Gerson foi um dos integrantes da banca. Isso é tão importante que eles sejam valorizados nesta hora também. Né, Gerson? Que aquele ali é um passo de alta importância para o estudante de medicina, a hora em que ele defende o seu trabalho de conclusão de curso, como aí o Maxwell. Esse aluno é do Tocantins, mas hoje já parece mais alagoano do que os nativos. Um aluno de alta, nesse instante estava falando ali no simulado, aí a banca examinadora, o professor Gerson, a professora Cristiane Monteiro e o professor Marcos Gonçalves. Então, esses dois ex-alunos, o orgulho, né, do maior aluno. Orgulho nosso, da maior competência, e agora aí o Maxwell Ramalho, concluindo o seu TCC aí com o professor Gerson, com o professor Marcos Gonçalves. O Marcos é de uma boa vontade, é um professor universitário da maior qualidade. A Cristiane, né, que tem doutorado nos Estados Unidos, mestrado na França. Então é um presente para Alagoas, essa moça está aqui. Verdade. É isso, nós precisamos atrair os grandes cérebros, que é o segredo dos Estados Unidos. O maior atrator de cérebro, por isso que é a maior potência do planeta. Verdade. Na Inglaterra é do mesmo jeito. Por exemplo, agora mesmo na Business School, o professor titular não é inglês. De onde veio esse homem? Da Coreia do Sul. Por que eu sou sul-coreano? Porque foi classificado em primeiro lugar. Não me interessa de onde o indivíduo é. Eu quero os melhores. Esta é a política que deveria ser seguida pelas autoridades brasileiras. Aqui são as indicações, através de partidos políticos. Politicagem. O QI é o que indicou e não o verdadeiro quociente de inteligência. E cadê a qualidade? Cadê a qualidade? Na hora que se precisa, eu digo, um professor de medicina que não ensina à altura, ele pode estar assinando o seu próprio atestado de óbito. Logo esse indivíduo pode ser o médico dele. Com certeza. E vai fazer o quê? E por falar nisso, até no óbito a gente deve ter esse cuidado, né? A gente vê uma luta de 30 anos no IML e se não fosse tanta garra, eu posso utilizar o termo mais, não minha, mas de todos os colegas da época que resolveram parar para que se fosse construído um IML de respeito, como agora hoje é o IML mais bonito do Brasil. Olha aí. Não é o maior, tem que ser nem mantido, o mais... Agora é a conservação, a manutenção e colocação de instrumentos, de aparelhos lá, está para funcionar já o scanner, né? Que é como se fosse aquele aparelho de aeroporto, onde você passa lá, você já vê o projetil de arma de fogo, você vê arma, vê tudo sem exposição a raio-x. Um local de alta importância para o povo, um serviço de utilidade pública,
A gente vê que a liberdade de alguém, a vida ou a honra, muitas vezes, depende de um laudo pericial. Justamente. E esse laudo pericial, sendo bem feito, com certeza é a garantia de que uma sociedade não vai buscar no pau de arara, não vai buscar na prova testemunhal, na confissão do acusado, a verdade real dos fatos. E para nós é uma honra tê-lo como este profissional, né, de alta envergadura, né, que está ali exercendo o seu ofício com competência. Mas isso, com professor, preparo. se deve muito aos grandes mestres. Não é como a gente estava falando muito aqui do professor Zé Maria, puxa novamente a sua pessoa que foi o escolhido para ser o orador da nossa turma. Com muita honra. Nós pensávamos que o seu discurso era só através de letras, mas além das letras foi buscar em Minas Gerais toda a história de Carlos Chagas e nos dá um banho, né, de cultura, mas de harmonia com as palavras. É obrigação do professor. Né? Você acredita que naquele dia do seu discurso lá na Casa da Indústria, todos os alunos foram para suas casas. Nós não tínhamos aquilo que a gente chama de indústria das formaturas. Nós não fizemos baile de formaturas. Nós convidamos professores como Ricardo Nogueira, Ricardo Roli, né? Como o patrono foram os nossos pais. Eu lembro muito bem. Os merecedores exatamente daquela vitória. E é isso que tem que ser. Gasta-se demais numa formatura, quando deveria estar se gastando na execução, no fazer as provas da residência médica. Verdade, o seu futuro, o futuro dos acadêmicos de medicina está numa residência bem feita e não em gastar tudo numa noite só. Numa formatura né, preparar-se para investir na sua própria carreira. Eu digo sempre a eles que residência médica não é fazer se quiser, é obrigatório, deveria ser obrigatória. Você vê o absurdo que é o que está se fazendo agora em São Paulo, uma prova com os estudantes de medicina que acabam a graduação e 70% perdem na prova. Isso é inadmissível. Não é mesmo? No país inteiro, um exame de ordem de medicina, acontecer algo desse tipo, é preciso que todos abram os olhos e vejam que não estão aprendendo, que os cursos não estão sendo eficazes. E esse boom de escolas médicas no nosso país é o país onde tem mais escolas de medicina do planeta. Do planeta, isso é um absurdo. Você vê, quanto aos cursos jurídicos, por exemplo, se você reunir todos os cursos jurídicos do mundo, o Brasil ainda suplanta todos do planeta. Somando todos. Né? Somando todos. Isso é inconcebível. Um curso médico, um curso de medicina, por exemplo, na faculdade de medicina, só pode ser aberta se o empresário tiver condições de abrir simultaneamente um hospital, com o seu pronto-socorro, com a sua independência. Hoje nós temos no estado de Alagoas 4 cursos médicos. Onde é que os estudantes vão fazer o estágio? Onde vão praticar? Onde vão fazer os seus treinamentos? No pronto-socorro do HGE. Agora vai ter o outro curso médico já prestes aí para o HGE, que é o de Arapiraca. De Arapiraca. Então, já tem, né? A UFAL já abriu lá. Já abriu, mas para chegar no pronto-socorro. No 5º ano eles já vão estar lá. Então, onde vai se colocar todo esse pessoal? Cada faculdade de medicina equipada à altura para formar. Não tem problema, pode abrir curso, contanto que tenha competência, mas contanto que tenha qualidade. E cada um também com a sua residência respectiva. É verdade, porque o que mantém o aluno é a residência. Se você não tiver residência, você forma esse pessoal. E manda para onde para fazer residência? Então, toda a faculdade de medicina tem que ter os seus hospitais com as suas respectivas residências médicas em cada área, obstetrícia, traumatologia, cirurgia geral e por aí vai, dermatologia, todos. O nosso aniversário aqui nós já temos algumas residências, mas é preciso ter o pronto-socorro. Eu tenho que ir com os estudantes para o pronto-socorro do Estado, onde eles vão aprender a reduzir uma fratura. Aprender a tratar uma fratura exposta. Retirar um corpo estranho. Se não tem pronto-socorro. O pronto-socorro é imprescindível. E não há local que estimule mais um estudante de medicina do que um pronto-socorro. Eu, quando acadêmico, vivia esperando a minha hora de ir para o pronto-socorro, dar plantão. E para ir para lá, eu tive que ir que só iria no 5º ano naquela época, hoje vai no 5º, só iria no 6º ano. Eu fui ao prefeito da capital, Dr. Dilton Simões, para pedir, pelo amor de Deus, que ele me colocasse no pronto-socorro.
Porque isso é que faz o indivíduo sentir-se médico, né, Gerson? Verdade. Você fazendo uma conduta e vendo o resultado do seu trabalho, naturalmente que supervisionado por um profissional de alta competência. Não adianta também jogar num serviço de emergência o indivíduo sem a devida formação e sem a devida supervisão. Verdade. Né? De ficar lá só, solto, Claro, não vai contribuir eu já nada. disse isso, digo a isso, todo reitor coloque professores de medicina supervisionando os acadêmicos nos hospitais, nos serviços de emergência. Né? Isso é de fundamentalíssima importância. E, professor, por falar nisso, um dos estágios que eu gostei muito foi no HDT, né? No Hospital de Doenças Tropicais, Ali é supervisionado por muitos professores, mas algo me chamou a atenção, que foi a professora Marione, que eu tinha que todo dia medir um baço de um paciente. Marione é médica e santa. É, e santa. E no dia que o paciente morreu, ela perguntou, Gerson, você mediu? Eu não tinha medido. Um único dia e caiu, terminou. Isso é um ensinamento para a vida inteira. Mas, olha, terminou a discussão do caso, ela me chamou, venha para cá. Eu fui, ela disse, nunca mais faça isso. Ela falando e eu chorando. Né? Não repita. O primeiro diagnóstico... Isso é que é ser professor, isso é que é ser aluno. O primeiro diagnóstico que eu dei como médico foi um abscesso hepático. Porque eu fui lá, medi, examinei o paciente, mandei para... E ela foi quem fechou o diagnóstico. Coincidência. Mas a maior coincidência é que nós estávamos numa relação, numa mesa redonda, trabalhando sobre relação médico-paciente. E aí ela participava, ela e eu contei esse caso, né? Mostrando qual o verdadeiro papel do mestre. Aí quem chorou foi ela. É uma maravilha isso. Muito bom, essas formações, essas orientações. Né, Gerson? Né? Vocacionados. Doutor Zé Maria Constant, doutor Abinadá. Isto. Siqueira de Liro, que foi quem me ensinou a didática de professor. Né? Com toda a rigidez, porque é necessário isso, com toda a disciplina. 7 horas da manhã começava a aula, 20 minutos antes ele já estava lá, colocando filme. E depois que ele entrasse, ninguém entrava. Depois acabou. Ninguém mais entra, como deve ser. Deve ser. Então, mostrava aqueles filmes de dificuldade para trazer a máquina, né, para a projeção, mas tudo isso ele fazia sem recurso, tudo fruto da boa vontade, que as coisas nesse país dependem da boa vontade do indivíduo, senão ele não faz nada. Se for esperar uma situação ideal, como tem nos Estados Unidos e na Europa, pode fechar a cadeira, porque nada mais vai ser realizado. Era a dificuldade do professor, já na época, quando começa a aparecer os slides, né, de montar, de fazer aqueles slides. E aí a gente migra exatamente para a sua dificuldade em manter uma Casa da Palavra, que é uma instituição hoje, referência, como já falei, né, participo algumas vezes como convidado nas discussões de ética, né, que é da nossa disciplina, que é a deontologia. Até dizer que em breve, não tão distante, provavelmente ainda este ano, nós estaremos lançando um livro de deontologia médica. Ótimo. O último, meus parabéns. Há 40 anos foi editado aqui no nosso país. Foi feito só pelos estudantes. E agora você vai os estudantes que escreveram 70 artigos de deontologia médica. Os alunos, nossos alunos, fizeram estes 70 artigos. Isso é de um entusiasmo. Meritório. Professor Genival Veloso de França, José Cerqueira, Eduardo Cerqueira também fizeram um prefácio, o prefácio 2. Provavelmente o presidente do Conselho Federal de Medicina já me deu a resposta, vai fazer um pós-fácil. E nós vamos levar isso para toda a comunidade acadêmica. Isso é de uma importância vital, porque quem não escreve não existe. Não existe. Né? Depois fica só na memória e o indivíduo passa e fica lá a obra, fica o livro marcado a sua época, na sua contribuição. É isso que deve ser feito. Né? Você vê, naquela casa nós lutamos com uma dificuldade, como eu já lhe disse, inimaginável. O curso de emergência, para realizá-lo, é sobre-humano, é sobre-humana a luta. São noites e noites acordados com os organizadores, se preparando aulas para que no dia seguinte... Mas para isto, o resultado, graças a Deus, tem sido compensador, porque são 34 anos do curso, quando nunca um conferencista chegou sequer atrasado. Porque, do contrário, ele não pisa mais lá.
Por quê? Porque tem as normas a ser cumpridas. E eu conto com os melhores profissionais, né, que dão um verdadeiro show. Os alunos ficam boquiabertos quando vê, como a aula do Dr. Zé Maria Constant, que é aplaudida de pé. Isso. Então, isso é de uma relevância, né? Uma pessoa que sabe manter-se atualizado, sabe atrair o auditório, porque tem didática. Então, é desses profissionais que a nação precisa. E nós lutamos para que novas levas de profissionais deste gabarito, deste galardão, sejam formadas. E eles agora estão se formando e vindo já, como é o seu caso, como conferencista do curso. Você mostra, vendo ali o resultado de um trabalho feito durante 34 anos, pode-se dizer. Nós vamos pedir o Max, coloca o cartaz do último... Sim, coloca o cartaz do último curso. Aí está o cartaz do último curso. Como quando vemos os convidados de honra, aí o professor Ciapina, iniciando ali na primeira redoma, ele é um cirurgião cardiovascular do INCOR, né? A professora Maria Del Pilar, que é a maior oncologista do país, né? Que é chefe do serviço de oncologia do Sírio-Libanês e do HC. Então, você vê vários profissionais, né? A professora Ana Cláudia Arantes, que deu um verdadeiro show, já é o segundo ano que ela vem, a maior geriatra e paliativista que faz os cuidados paliativos da América Latina. Ela ministra conferências com uma facilidade que eu perguntei a ela como é que a senhora consegue que todos mantenhamos a atenção nas suas palavras. Ele disse, eu me coloco inteira na conferência. Verdade. Em cada sílaba de cada palavra. Quando eu vou atender um doente, eu digo logo, está vendo esse barulho todo em volta de nós, que não temos um lugar mais tranquilo. Mas eu vou desligar o celular e vou lhe dar toda a atenção. E fico olhando olho no olho para o paciente. Isso. Que valorização. Verdade. Veja, o paciente pobre, mal vestido, paupérrimo mesmo, mas ela o valoriza. Ela chegou um dia né? desse no pronto-socorro, todo mundo no chão, ela agachou-se também. Disse, um senhor já idoso, hoje eu não posso lhe dar toda a atenção que o senhor merece. Né? Mas isso não tem nada não, doutora. Coloque o papagaio aqui e eu vou rezar pela senhora. Olha. Que coisa bela, né? Bela, então ela lições. É humana, está verdadeiramente humanizando a profissão e não aquele médico que atende, se possível, de costas para o doente, né? Passa aquela receita... A receita já está pronta. A receita pronta, previamente fabricada e não adianta... É como um robô atendendo o paciente. Não tem relação médico-paciente alguma, então o resultado também é zero. Como um dia desse, uma doente foi atendida aqui, e muito idosa, dizendo, eu estou com dores no ombro, estou com dor no quadril. E o médico olhou para ela e disse, uma velha como a senhora não quer sentir dor, não? Então isso não é médico, é um pedaço de cavalo. Verdade. Isso aí é inadmissível. Nós temos que tomar as providências para que tal Eu sempre falo não aconteça. Nas relações de deontologia para os alunos, dessa questão da relação médico-paciente, quando dá alegria, né, para toda a família, o médico chegou. Isso mesmo. Faziam até silêncio. Lá em casa, quando lamentável quando a gente ouve expressão como essa. Isso não é médico, é um cavalo. Pois é. Quer dizer, Você vê, eu me lembro do meu bisavô, quando chamava doutor Lages em casa. E ficava perguntando, e o Lages já chegou? Daqui a pouco chega. O último perguntava, e o Lages está entrando? Já estou me sentindo melhor. Verdade. Porque são 50%. É a simpatia do médico. O toque. Né? E a competência vem até depois. Né? Tem até um dos artigos feito por mim, doutor Anderson Menezes, da Universidade Federal, sobre os princípios éticos e os princípios cristãos, né? Na relação médico-paciente. E mostrando dessa questão do toque, do examinar. Que é fundamental, que estão esquecendo. O professor Genival Veloso disse que o toque ele tem efeito terapêutico muito maior
do que qualquer medicamento da farmacopeia mundial. Perfeitamente. Né? Se você olha o paciente, examina o paciente. É o que faz o professor Antônio Carlos Lopes, daí toda a sua fama, né? Que o exame ao pé do leito para que seja presenciado pelos estudantes e que eles passem a utilizar aquele método, que é a verdade. É a verdade. Né? Que é o que funciona. Então, isso é que tem que ser levado em prática. O exame físico, uma boa anamnese, a história do doente, isso nada substitui. Nós já não tem computador no mundo que pode fazer todos os exames, o resultado Mas existe é insatisfatório. uma regrazinha, né? A questão da identificação, da queixa principal, né? Da história da doença atual. Depois você vem para a investigação sistemática, onde você vai verificar todos os itens da cabeça aos pés. Porque muitas vezes o paciente, a queixa principal é uma dor torácica, e você pode fazer uma hipótese diagnóstica, talvez, de uma endocardite, e quando você faz a investigação sistematológica ou a investigação sintomática, você vai ver que é uma cárie, foi lá que entrou a bactéria, né? O streptococcus entrou por ali. A razão de ser. E se você não ouve o paciente, se você não investiga o paciente, se você não chega a conclusão nenhuma. Não chega a conclusão. Você vai pedir logo uma ressonância, você vai pedir logo uma tomografia, Isso mesmo, esse excesso de exames que o médico pede por não ter examinado, por ter tido uma desatenção absoluta à história. Né? Ele sequer tem um bom semblante. Eu digo que o doente quer muito pouco. Ele quer que você sorria para ele. Verdade. Tem que dê atenção, que ouça. Não, eu já ouvi, não, o senhor não ouviu. Eu vou lhe dizer agora o que é que eu estou sentindo. Então, dá essa atenção mesmo, um pouquinho de tempo e facilitará enormemente o diagnóstico. A importância da comunicação, porque às vezes a comunicação, não digo para a questão do braille, né, ou da questão de outras espécies de comunicação, de você entender verdadeiramente aquilo que o paciente quer dizer para você. E outro aspecto, pedir para o paciente repetir o que foi dito. Que às vezes ele diz, por uma questão de educação, que entendeu sem ter entendido. O senhor entendeu tudo que eu lhe disse? Entendi, mas não entendeu, como aquele médico que manda o doente colocar o comprimido para ferver e tomar. Né? Que era um comprimido efervescente, ele colocou num papeiro para ferver e depois que esfriou, tomou, não tinha mais medicação nenhuma ali dentro. Tinha evaporado. Então, E outro que é capaz de deglutir. Pois é. Já teve um tio meu, precisou fazer tratamento, e vizinho a ele, estava um homem lá com soluços. Completamente. Aí que foi, ele pegou um comprimido efervescente, tomou e fez toda... Ele foi ferver lá no esôfago. No esôfago. Professor Ricardo, eu sei que teríamos aqui o dia todo para falar sobre diversos temas. Né? Mas chamamos a atenção para a sua coragem, a sua vontade, a sua determinação, o seu entusiasmo para esses dois cursos e principalmente a manutenção da Casa da Palavra. É feita alguma convênio com algumas instituições? O governo contribui com alguma? Não, o governo não contribui com absolutamente nada. Lá eu só conto com o meu sócio, que é Jesus Cristo. Grande sócio. No curso de emergência, alguns empresários, exclusivamente para o curso, depois de muita luta, fazem uma contribuição para o curso, mas isso teria que ser regular. Poderia contar com isto. Convocar um elenco desse que estava aí no 33º, já vem o 34º. Mas é para contribuir regularmente, mensalmente, porque eu não tenho de onde tirar. Né? E tudo isso é feito com raça, com coragem, com uma vontade que vem lá de Deus mesmo, porque eu não tenho de onde tirar, né, para que as coisas aconteçam a contento. O empresário não imagina que um dia ele pode chegar no serviço de pronto-socorro e não ter quem o atenda à altura, porque ele não contribuiu em nada. Verdade. O que o governo cede para as faculdades é pouco. Isso aí não... Os cursos, se não tiver essa suplementação, não são eficazes. Não, o indivíduo sai sem saber os cuidados básicos que devem ser tomados, as manobras salvadoras. Onde é que ele vai praticar uma intubação orotraqueal, fazer um acesso venoso, se não tiver o ambiente propício? Ele tem que fazer isso antes de chegar no pronto-socorro. Ter os bonecos, ter os manequins, que hoje tem modernice, mas não podemos adquirir.
Verdade. Professor Ricardo, chegamos ao final, lamentavelmente, do nosso programa. Ia pedir para dar uma mensagem, mas essas palavras tão belas, tão exigentes, né? Com relação... É agradecer tão somente a você, Jefferson. Um agradecimento agradecer máximo. a sua presença e dizer que a Casa da Palavra está aberta para todos. Compareceremos lá tantas vezes quanto for convidado. E independente de ser convidado... A honra é nossa. Compareceremos A casa é lá. sua. Nós gostaríamos de agradecer a você que esteve conosco e você pode acessar na web, né? Na Gazeta Web e também outros programas que irão passar no YouTube e também no próprio canal 25 da TV Mar. Nosso muito obrigado por hoje. Professor Ricardo, muito obrigado. Eu que agradeço.